Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao grupo Espírita de Estudos Bezerra de Menezes. São 19h30 e vamos dar início à nossa reunião pública de hoje. Alguém vindo pela primeira vez na casa? Seja bem-vinda. Qualquer esclarecimento ou dúvidas ao término da palestra estaremos à disposição, tá bom? Peço por gentileza que verifiquem se os celulares estão desligados ou no módulo avião, para que não haja alguma interferência no decorrer da palestra. E hoje teremos a nossa amiga Érica Cristina, que falará sobre um remédio chamado esperança. E o preparo de hoje é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Estejamos contentes. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Paulo 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. O monopolizador de trigo não poderá abastecer-se à mesa, senão de algumas fatias de pão para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume, destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Por que esperas o banquete a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas de um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado? A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida do coração. É sempre respeitável o desejo de algo possuir no mealheiro para socorro do próximo ou de si mesmo, nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Descerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aqueçam. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade amparada pelo amor se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes, atendidas com carinho, no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilhem a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e contentamento. Então, irmãos, depois desse preparo, depois dessa harmonização, vamos procurar agora relaxarmos, deixar os nossos problemas um pouquinho de lado. Vamos focar a nossa atenção, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos para agora, para esse momento, para essa hora que está por vir, com essas palavras, e agradecer, acima de tudo, o Mestre Jesus, por esta oportunidade, por este momento de estarmos aqui, agradecer a espiritualidade que preparou esse ambiente, e que ela também possa amparar, intuir a Érica com o seu estudo que foi preparado para todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Deixa eu preparar o teu microfone aqui.
Vai lá. Tá ok. Tem que usar esse aqui também? Esse aí, pode. É. Está ok. Boa noite. Espera aí que eu vou chegar aqui no tom. Som. Tá bom? Tá bom? A gente vai modulando, né, gente, a voz. Assim como a gente precisa ir modulando nós que somos espíritos. Então, primeiramente, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar nessa casa de Bezerra, até arrepia da cabeça aos pés, porque nós somos muito felizardos, encarnados e desencarnados que aqui estamos, porque quando aqui adentramos, quantas bênçãos recebemos sem nem mesmo imaginar, porque eles, os espíritos superiores, trabalham no silêncio. Eles não precisam fazer nenhum tipo de ostentação do seu trabalho. E assim sendo, pedimos a Deus, nosso Pai, a Jesus, a Bezerra de Menezes e toda a espiritualidade amiga dessa casa, que possa envolver a cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, trazendo para cada um o remédio que necessitamos. E aí, falando em remédio, essa casa trouxe um desafio de tema para a gente poder estudar hoje. Foi sugerido que a gente falasse a respeito do remédio que é a esperança. A esperança é o remédio. Olha só. E aí foi uma companheira aqui da casa que ficou inspirada ao estudar um texto do Vinha de Luz, cujo tema é esperança. E aí ela propôs isso pra gente. E a gente aqui tá, contando com toda a energia positiva de vocês para que a gente possa tomar esse remédio chamado esperança. Então vamos lá. Eu vou começar, eu tinha pensado em começar com uma música, sabe? Mas como foi assim de improviso, mas não vou cantar, gente, prometo, ainda não. Mas vou começar, eu não sei se vocês já ouviram essa música, eu vou dizer só um trecho, tá? Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Já ouviram falar disso? Era essa música. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez, eu sei. Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Esse trecho de uma letra de música, do Renato Russo, do Legião Urbana, demonstra muito quando a gente está passando determinadas circunstâncias na nossa vida, não é mesmo? De uma maneira metafórica, simbólica. Não tem alguns momentos que a gente parece que não vê nada além da escuridão? A gente não consegue enxergar nenhum tipo de saída, nenhum tipo de caminho. E aí, nós que aqui estamos, somos muito agraciados por termos essa doutrina maravilhosa que, apesar da gente estar vendo tudo escuro, nos diz o seguinte: espera que o sol já vem. E isso é dito pelo nosso mestre maravilhoso, Jesus, e é reproduzido por essa espiritualidade amiga que vem trazer as mensagens que a gente tem, na codificação. Quantas mensagens também nas obras complementares do Espiritismo que nos dizem: espera um pouco mais, a solução já vem. Quantos casos a gente já não ouviu, Hoje eu vou procurar contar histórias, um pouco mais de histórias para poder, eu adoro histórias. E assim, o nosso mestre contava histórias, não estou me comparando não, hein, gente, Deus me livre, por enquanto não, mas é porque as histórias, ela tem algo de lúdico, mexe conosco que somos crianças espirituais. O que melhor do que história
para envolver crianças, não é mesmo? Quem já teve a oportunidade, se na matéria é assim, em espírito, muito mais. E aí eu vou começar com uma história curta. Eu estava vindo para cá, eu estava dentro do carro, de repente eu parei no sinal, no centro da Taquara, em Jacarepaguá. Para quem for assistir depois, né, na internet, às vezes outras pessoas não conhecem a zona oeste do Rio de Janeiro. E aí, eu comecei a observar algum fenômeno que tem acontecido muito aqui na nossa cidade, mas em outros cantos do país também. Um crescimento muito grande da população em situação de rua. Pessoas que perderam suas casas e que estão lá, né? E aí, de repente, cada vez que eu passo pelo centro da Taquara, eu tenho visto cada vez mais. E parece que o perfil dessas pessoas está modificando. Antes, né, às vezes a gente via algumas pessoas que iam parar em situação de rua, porque tinham ou algum tipo de desequilíbrio mesmo mental e às vezes não tinham atendimento, não tinham tratamento. A pessoa às vezes ficava perambulando. Outros, né, porque realmente tinham chegado numa situação de muita dificuldade financeira. Mas hoje, a impressão que me deu, hoje muito nítido, quando eu olhei a quantidade de pessoas e até uma certa organização do espaço, pessoas que estavam ali convivendo, conversando, só faltava a casa. Eram pessoas que poderia ser a gente, poderia ser um irmão, poderia ser um vizinho, um primo. Você não via isso de fora, eu olhando, claro, eu estava dentro do carro, olhando pelo vidro. Mas uma coisa me chamou muita atenção naquele cenário, meu coração apertou, foi me dando uma tristeza. Olha só, eu não estava vivendo aquilo, eu estava vendo e me entristecendo. E aquelas pessoas que estavam passando por aquilo estavam conversando, interagindo, um ou outro até sorrindo. Vai entender, não é mesmo? Cada um na sua medida, passando por seus desafios. Daí, de repente me chamou a atenção que logo depois, onde estava concentrado o maior número de pessoas em situação de rua, eu vi um rapaz, chinelinho, com a mochilinha, que tinha saído do grupo. E estava assim abaixadinho e começou a escrever num caderno. Ele estava na porta de uma igreja evangélica, e ali, provavelmente, colocou o nome, não sei se dele, não sei se da família, não sei de quem, mas colocou ali no caderninho que aquela igreja deixa ali disponível para os passantes, né, que quiserem, como aqui a gente põe, né, para irradiação, para prece, quem quiser colocar lá o nome. Eu falei, doutor Bezerra, doutor Bezerra. Será que ali a gente não vê um sinal de esperança? Alguém, do ponto de vista material, desprovido de muitas das coisas que a gente tem, que às vezes a gente reclama, né? Casa, comida, uma família, do jeito que é. Família bonitinha, mas do jeito que é nossa família. Temos. Ou amigos, né? Um teto para nos abrigar, uma roupa para a gente vestir, um alimento. E aí, de repente, você vê, se fosse eu, não sei se eu não ia achar que eu estava na maior escuridão tremenda. E aqui, aparentemente, aquele sujeito, né, que está vivendo aquela realidade ali tão difícil aos meus olhos, materialmente falando, foi lá, colocou o seu nome na oração. E depois eu vi ele voltando, pegando o papelão, colocando na porta lá de uma loja e se juntando ao grupo. Será que aí não tem uma pitada de esperança? Quando você não tem nada, eu peguei um exemplo bem concreto, mas cada um de nós, quando estamos passando por uma situação de dificuldade, de adversidade, seja ela física, pode ser um emprego, ficou desempregado? Pode ser de saúde, perdi a saúde, tive um diagnóstico que a ciência diz que não tem jeito não, pode.
Pode ser a perda de um ente querido? Pode. Pode ser o vazio existencial, como diz Joana de Ângeles, que rasga a gente por dentro. A gente tem tudo aparentemente, materialmente falando, mas sente uma coisa dentro de nós que parece que é um buraco sem fim. Pode. A boa notícia é que para tudo isso que a gente falou e mais algumas coisas que eu não disse e que às vezes eu não faço nem ideia das lutas que cada um de nós passa, há um remédio. E o remédio é a esperança. Jesus não disse que cada vez que a gente fizesse a um dos pequeninos, né, que a gente estaria fazendo a ele? Não é mesmo? E quando a gente vê um pequenino desse, um rapaz como eu acabei de narrar, materialmente do ponto de vista desprovido de tantas coisas, que nos dá uma lição sem abrir a boca de fé, porque a esperança, ela é o prenúncio da fé. Muitas vezes a gente ainda não tem aquela fé, mas alguma coisa nos diz que mais adiante algo vai acontecer e vai melhorar. Então, Érica, isso aí é uma coisa que você está falando da boca para fora, isso é, sei lá, está querendo fazer algum tipo de até ingenuidade, algum tipo de pensamento ingênuo, não. Por quê? A gente está falando isso baseado nas leis divinas. Porque tudo passa. Aí a gente pode ir, tudo passa, olha só, será que o tudo passa que serviu lá, né, para Chico como um grande bilhete, digamos assim, um grande lembrete de que as situações de dificuldades que ele passava também iriam se findar, que aquela noite escura que ele também atravessava, Chico Xavier, quando estava passando as dificuldades, será que esse lembrete que veio para ele, que a espiritualidade trouxe para ele, tudo passa, será que não tem a ver com esperança? Olha quantas vezes a plaquinha da esperança é dita para nós de diferentes formas ao longo da história. E aí, voltemos à questão de um exemplo assim que a gente vai trazer de uma pessoa muito doente. Eu disse que qualquer caso poderia ser resolvido, digamos assim, do ponto de vista de nos trazer força e consolação através da esperança. Esperança que a doutrina espírita nos traz, por quê? Porque nos dá a calma, a tranquilidade, a serenidade de perceber que, independente da adversidade que a gente está passando, existe um futuro. A crença nesse futuro, a própria vida futura, nos faz ter um pouco mais de serenidade. Daí, um caso que eu vou trazer para vocês, eu não sei se vocês conhecem, é um doutor também, é um médico. Ele se chama Inácio Ferreira. Doutor Inácio Ferreira, descobri também agora há pouco tempo. Bezerra fez aniversário mês passado, né? E esse mesmo foi de aniversário não pro lado de cá, foi aniversário pro lado de lá. Porque dia 27 de setembro desse mês foi o marco do desencarne desse doutor, que era um médico psiquiatra, que viveu lá em Uberaba. Ele estudou medicina e se especializou em psiquiatria. Por que eu estou contando isso? Porque ele acabou assumindo lá nas década de 30, 1930 e pouco, ele acabou assumindo a direção do primeiro sanatório espírita da região ali de Uberaba, que tinha sido fundado pela Maria Cravo Modesto, uma espírita também muito dedicada. E ele foi para lá, diretor do hospital. E ele associava o quê? Ele e a equipe, a psiquiatria junto dos conhecimentos espíritas. Então, tratava-se os pacientes que ali chegavam com a terapêutica da época, sim. Mas eles sabiam que ali tinham casos que a influência espiritual poderia estar causando aquela loucura
que a medicina tradicional não estava conseguindo ajustar, não estava conseguindo debelar. E aí o que acontece? Uma família católica um dia chega lá, no sanatório, atrás do doutor Inácio Ferreira. Como é que eu fiquei sabendo dessa história, tá, gente? Vou dizer a fonte. Eu estava fazendo uma pesquisa para outra coisa e eu caí numa revista, O Reformador, da década de 40. E lá tinha um artigo do doutor Inácio Ferreira narrando esse caso. Aí eu falei assim, isso, acho que não é por acaso não. Deixa eu deixar guardadinho aqui. Eu acho que aí tem coisa. Me tocou e aí a gente traz esse caso. E essa história que eu estou contando para vocês foi narrada nesse artigo. E ele dizia o seguinte, que ele foi procurado por uma família católica que não acreditava até então no espiritismo. Só que começou a acontecer uma coisa estranha, gente. O filho, né, daquela família mais jovem, ele tinha irmãos que eram mais velhos, ele era o caçula. Jovem, bonito, inteligente, lá para aqueles interior, lá para Minas, né, mais para o interior. O que acontece? O rapaz, da noite para o dia, digamos assim, do nada, começou a ficar enlouquecido. Começou a mudar o comportamento do nada. Aí não queria mais tomar banho, fugia lá para a parte da vegetação, do mato, da mata, ficava dias fora. Ficava pelado, tirava as roupas, rasgava as roupas. Um dia ele chegou a entrar na casa do vizinho e começar a fazer roubos, assim, pequenos furtos. E ninguém entendia nada, porque como é que ele mudou assim? Tem alguma coisa estranha acontecendo. Levaram, fala, tá ficando louco. E aí levaram ele para poder fazer, né, lá o diagnóstico. E o médico falou, ele tá abalado. E começou a dar medicação para ele. Isso lá na década de 40. Só que não passava. Aí a família tinha posses, né? Levou num outro médico que era mais recomendado. Chegou lá, o médico é a medicação, vamos trocar? Trocava e dava mais forte. E nisso ele ficou rodando, gente, rodando vários lugares e nada. Por fim, ele estava numa situação deplorável. E eis que o sanatório espírita de Uberaba foi aquela luz no fim do túnel, a esperança para aquela família, porque eles já não sabiam o que fazer. Alguns diziam para aquela família, vai lá conhecer, eu sei que não é da tua crença, mas existe vida além. Quem sabe não tem alguma coisa aí? Quem sabe? Enfim, eles foram. Quando chegaram lá, esse jovem adoentado, realmente, estava tão intoxicado de remédio que o doutor Inácio Ferreira, ele diz que eles precisaram fazer o quê? Precisaram desintoxicar esse rapaz e foram introduzindo outros medicamentos, usaram as terapêuticas que na época eram prescritas, choque, enfim, porque precisava. O rapaz muito ruim. Só que em paralelo a isso, começaram a fazer a fluidoterapia, o passe. Tinha as reuniões mediúnicas, da desobsessão e tal. Só que, curiosamente, o rapaz começou a melhorar. Mas na mesa mesmo de desobsessão, não apareceu para dar, né, uma comunicação, nenhum espírito que falasse, né, sobre algum tipo de perseguição. Mas o doutor Inácio e a equipe já haviam percebido que havia ali um estado de obsessão muito forte sobre aquele rapaz, né, que estava subjugando ele. E aí o que acontece? Como se fosse assim, do dia para a noite o rapaz ficou bom. Do dia para a noite, entre aspas, foi um processo, né? Mas assim, da mesma maneira que ele havia parecia que ele tinha mudado de personalidade, a família ficou encantada. Ficou, meu Deus, mas que coisa mais impressionante. O rapaz voltou a ser, aos poucos, né? Foi retomando o seu lugar na sociedade, voltou para a família, etc. Imagine se essa família não tivesse ido buscar ajuda, se ela não tivesse dado ouvido que há alguma coisa além da perspectiva material. Talvez aquele jovem iria acabar realmente desenvolvendo uma patologia mental
mais aguçada que ele nem tinha. O fato é que, um dia, no final da tarde, Dr. Inácio Ferreira chamou um outro companheiro e falou: vamos visitar Dona Fulana, que eu não lembro o nome. Quando chegou na casa de Dona Fulana, que era uma das médiuns que participavam dessa reunião de desobsessão, logo que eles adentraram a casa dela, a médium ficou numa posição diferente, assumiu uma característica diferente. E aí o que foi dito? Um olhou para o outro assim, doutor Inácio, logo perceberam que não era Dona Inácia, mas Dona Inácia, que não era mais essa senhora que estava ali, que havia algum espírito que havia dado passividade, né? Ela estava incorporando algum espírito. E aí o que acontece? Ao longe uma valsa tocava, uma valsa, e eles ficaram silenciosos esperando que a médium falasse alguma coisa, aquele espírito que estava ali, pacientemente. Quando a valsa terminou, o espírito levantou a cabeça e começou a falar. E dizia que tinha ido ali porque havia encontrado uns companheiros seus do passado lá no hospital, lá no sanatório de Uberaba. Ele tinha ido acompanhando o rapaz que estava tendo aquelas crises. E aí esses companheiros do passado falaram assim: o doutor que está cuidando aqui da gente está precisando escrever um artigo. Vai lá, conta a tua história, eu acho que pode ajudar. E eles estavam me tratando tão bem, eu fui tão bem tratada nesse hospital que eu resolvi vir aqui. Mas eu ainda não estava convencido se eu ia contar essa história não. Mas eu me convenci quando eu vi que vocês respeitaram o meu momento. A valsa que estava tocando no fundo me fez lembrar lá do meu passado. E eu naquele momento estava ali, ó, e vocês esperaram eu terminar de ouvir a valsa e me pronunciar. Ou seja, não violentaram, né, o momento daquele espírito. E ele se sentiu respeitado. Olha só, eles só ficaram em silêncio. É você perceber que ali tem uma individualidade, respeitar. E aí ele começou a narrar a história, que eu vou terminar a história, mas é porque eu achei de uma intensidade tão grande. Olha que complexo e ao mesmo tempo tão simples a resolução. Ele contou o seguinte: esse rapaz aí que estava acontecendo, essa história toda que eu estava atormentando ele não é nenhum santo. Isso a gente já sabe, porque a gente também não é, né? Então vamos combinar, ele não é nenhum santo. O pai dele, quando na minha outra encarnação, eu vivi por essas redondezas aqui. O pai dele, na outra encarnação, ele era dono de uma estância que tinha as pessoas que passavam no meio da estrada, levando bois, levando cavalos, aquela coisa toda, não tinha muito lugar paravam para dormir ali, deixavam os animais, no dia seguinte seguiam tocando bois, né, pela estrada. Aí teve um dia que esse rapaz levou os cavalos que ele estava tocando lá, beleza. O que acontece? O dono que era o pai desse rapaz que ficou adoecido, pegou e fez um desvio desses animais. E no dia seguinte, falaram: cadê os animais que estavam aqui? Você não tinha que levar, não sei o quê. O dono, né, do gado lá. Aí ele falou: não sei, eu trouxe até aqui e não fiz nada. Ele: você não fez nada? Aí o dono da estância: olha, eu acho que foi ele que desviou. Você confia no seu funcionário? Eu acho que foi ele que desviou, sim. Resumo: esse rapaz acabou sendo taxado de ladrão e ele não era. Quem tinha desviado tinha sido o próprio dono da estância. E aí o que aconteceu? Ele acabou sendo levado amarrado numa árvore, tiraram a roupa dele, ele apanhou, foi ridicularizado, enfim, passou por tudo aquilo. Ele falou que o suplício que ele passou era de enlouquecer. E aí ele desencarnou, ele faleceu, e aí ele volta querendo o quê? Vingança. E aí ele vai procurar o
pai. No caso, né, o pai desse rapaz. Só que ele já estava à beira da morte. Aí ele falou, então eu vou me vingar através do filho. Então ele foi lá, esse rapaz, e começou a atormentá-lo. Então vejam só, se você está com uma situação de uma obsessão grave na sua família, o Espiritismo nos traz o conhecimento de que a vida não cessa quando o corpo termina, mas que não há também sofrimento eterno. Tanto que a misericórdia divina, vejam só, acabou atuando nesse caso, que ele deixou esse rapaz, ele parou de atormentá-lo, porque ele foi também, o rapaz, ao adentrar o sanatório espírita, recebeu os cuidados e o espírito que o acompanhava também. Com certeza esse espírito deve ter sido enchido de esperança também, dizendo, olha, isso aconteceu com você, mas em breve você terá uma outra reencarnação. Em breve você terá a possibilidade de refazer o seu caminho. Esse tipo de conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nos dá uma serenidade que são os principais recursos para que a gente possa prevenir o suicídio e a loucura, que é justamente, né, o que o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, o capítulo 5, quando fala dos itens de, acho que é de 14 a 17, se eu não me engano, que fala que assim, o que faz com que uma pessoa muitas das vezes enlouqueça? O que faz com que uma pessoa muitas das vezes cometa suicídio? Muitas das vezes, frente à escuridão que a gente falou, nas adversidades da vida, seja a perda de um filho, seja um diagnóstico difícil, seja uma falência. Quando a gente só tem o olhar material, fica muito difícil. Quando você não crê que há algo além, quando você acha que acabou a vida física, você só vai encontrar o nada, então por que não terminar com essa tristeza, terminar com essa dor? Toda essa prática materialista tira de nós a esperança. O Espiritismo vem nos devolver isso, dizendo, olha, todo tipo de adversidade que nós venhamos a passar, existe um motivo. E o motivo não é punitivo, é educativo. Como não se rebelar ao passar por determinadas situações? Eu tenho uma amiga que ela, um tempo atrás, já tem uns anos, ela tinha um filho único e o rapaz tinha uma moto, ele estava com um filho recém-nascido e ele estava em casa já, ele tinha saído durante o dia e foi para casa e aí apareceu um colega à noite lá na casa, ele morava com a mãe ainda. Quando chegou lá, que é minha amiga, quando chegou lá, o rapaz, vamos lá, vamos ali, vamos comer acho que era um cachorro quente, alguma coisa, e foram de moto, pertinho da casa do rapaz, muito perto da casa dessa minha amiga. Saiu da casa, no sinal próximo, assim, um carro veio, avançou, pegou a moto. O rapaz, filho da minha amiga, faleceu. Eu fiquei sabendo, essa pessoa que eu falei que é minha amiga, ela é uma moça protestante, né, da igreja evangélica. Ela tem uma fé e um entendimento impressionante. Impressionante. E eu vi ali, naquela moça, o exemplo do que o Espiritismo vem nos trazer frente às adversidades, a resignação. Ela era espírita, ela era cristã e com uma confiança no Pai tão grande que eu lembro que quando eu fiquei sabendo, eu fui na casa dela. Quando eu cheguei lá, ela estava resolvendo as coisas, ela virou para mim e falou assim, Érica, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê? Eu fui pegar aqui a Bíblia, a gente pega às vezes, né, o Evangelho para ler nos momentos, né? Ela pegou a Bíblia porque ela estava aflita, para pegar uma palavra, abrir assim uma palavra. Quando eu abri,
eu achei aqui dentro, tinha uma folha com a letra do... falou o nome do filho. Quando eu fui ver, era uma redação. O filho dela tinha entrado para a faculdade e ele fez um rascunho para uma redação. E ela falou, não tive coragem de ler, você pode ler para mim? Eu sentei do lado dela no sofá. Quando eu peguei e abri a redação, o tema da redação era... tinha que escrever, o candidato tinha que escrever sobre alguém que ele muito admirasse, que tinha feito muita diferença na vida dele. A redação inteira falava, eu me arrepio, gente, a redação inteira falava da mãe dele, do quanto que ela era maravilhosa, do quanto que ela contribuiu para que ele conseguisse alçar os voos que ele tinha conseguido até ali, do quanto isso, do quanto aquilo. Era uma coisa, eu fui lendo, a impressão que me dava era que era uma carta psicografada, até parecia, só que foi escrita antes dele falecer. Só que vejam só como a esperança chega, né? Como Deus tem meios onde a gente não vê caminhos. Naquele momento de extrema dor, aquela mulher resignada, porque ela estava ali com uma fé que eu, sinceramente, inabalável, apareceu aquela redação que há quanto tempo estava ali? Naquela Bíblia ela nunca viu. Apareceu naquele dia, na hora certa. Esperança, gente. Esperança. É o acaso? Ou a misericórdia divina atuando? Então a gente precisa ter olhos de ver. Se a gente olhar a natureza, tem dias que o céu fica escuro mesmo, né? O tempo começou a virar um pouquinho, né? Andaram dias de calor. Tem vezes que o céu fica... Se a gente ficar só fixado nesse céu escuro, olhando a natureza, aquilo vai nos deixando, né, meio para baixo. A gente vai... Se a gente se entregar àquela cena ali, a gente não vê perspectiva de mudança. Só que no dia seguinte pode ser que ainda esteja fechado. Nos outros também, porque tem dias, né, que são de chuvas seguidas, tempo fechado, trovão, dá até medo. Medo que o raio caia na nossa cabeça, o negócio fique mais feio. Mas, em algum momento, o sol volta a abrir. A natureza. Agora tá noite, não tá? Amanhã é dia. Parece óbvio pra gente, não é? Mas na verdade, isso são as leis divinas nos mostrando que tudo tem um tempo, que tudo passa, que tudo tem um ciclo. Nós não fazemos parte da criação divina, porque seria diferente conosco? Se o dia e a noite, olha gente, que regula todo o planeta, elas não são permanentes. Por que os momentos de adversidade na nossa vida seriam permanentes? Seria contra a lei isso. O Espiritismo também nos traz um outro motivo para nos preservar do suicídio, da loucura, que é exatamente o conhecimento que a gente tem de que a vida não cessa. Nesse livro, que faz parte da codificação também, O Céu e o Inferno, da doutrina, tem na sua segunda parte, a gente tem depoimentos. São verdadeiros relatos de pessoas que, como nós, viveram aqui na Terra e, ao desencarnarem, de acordo com as suas conquistas morais, intelectuais, espirituais, tiveram destinações diferentes. Tiveram uns que se dizem espíritos felizes, provavelmente se esforçaram para cumprir as leis de Deus. Tiveram outros que ainda são espíritos sofredores, mas nem por isso serão sempre sofredores, porque tudo evolui pela bênção de Deus. E existe também uma série aqui de espíritos. Tem uma parte que são espíritos suicidas. Vejam só, até do mal Deus transforma em bem. O mal não é invenção divina, né? O mal é uma invenção humana. Ele não existe por si só. E o bem
converte o mal. Porque veja, até aquele que muitas das vezes, num ato de desespero, sem perspectiva, por estar passando por situações sombrias na vida, converte-se num instrumento útil do bem quando vem a uma mesa de médiuns reunidas nessa época lá na França, fazendo esse trabalho de organizar o livro Céu e Inferno, e dá mensagens, conta o que aconteceu com eles. Muitas das vezes o depoimento deles pode impedir que a gente cometa uma loucura. Por quê? Porque eles dizem: a vida não cessa. Aqui temos casos de um pai, por exemplo, que, vendo o filho ser convocado para a guerra, pensou: ora, vou tirar a vida, minha própria vida, porque uma viúva com um único filho, eles não vão, as Forças Armadas não vai chamá-lo para ir à guerra. Ele tinha medo que o filho fosse para a guerra e morresse. E aí o que ele faz? Comete suicídio, movido por esse pensamento, queria poupar o filho. O sofrimento bateu a porta. Ele continuou, percebendo que a vida continuava, mas ele teve atenuantes. Apesar dele ter ceifado a sua própria vida, Deus, na sua infinita misericórdia, sabia a intenção que ia no coração dele. Então ele não vai ter um grau de responsabilidade tão grande quanto aquele que arquiteta tirar a própria vida. Salvo, né, gente, em situações, o próprio Evangelho fala, né, quando a pessoa está embriagada ou está enlouquecida de verdade, ela não está na sua faculdade, né, normal. Mas o Espiritismo, ele abole qualquer tipo de atentado contra a vida, né? E daí, gente, outro caso que a gente vê bastante interessante, que nos traz, né, notícias dessa vida que continua, que o quanto que a gente precisa buscar a esperança e não sucumbir ao desespero, diz respeito também a uma mãe. Eu contei uma história aqui da mãe, né? Ela viu o filho falecer nos braços e aí, de repente, o que ela faz? Meu filho, vai, pode ir que em breve eu vou. Na sequência, ela tirou a própria vida. Só que, para desespero dela, quando ela chega do outro lado, ela não se reúne com seu ente amado, porque o suicídio nos afasta daqueles que a gente gostaria de estar próximo. Vai demorar um pouco mais para a gente poder se reunir. E aí ela, sem entender nada: Deus, o que fez? Primeiro tirou o meu filho e agora eu vim para cá e não encontro ele e tal. E aí os médiuns, né, dessa mesa falaram para ela: minha irmã, Deus sempre nos reergue, nos dá oportunidade quando a gente reconhece os nossos erros, a gente se arrepende. E aí eles fizeram, né, ali com ela toda uma oração para que ela pudesse pedir essa misericórdia divina, né? Enfim, são casos, né, gente, para a gente perceber que às vezes o quanto que 5 minutinhos podem fazer diferença na nossa vida. Às vezes um ato translocado, que nesse setembro que a gente está vivendo, né, é o mês do Setembro Amarelo, não é à toa, acredito até que tenha sido sugerido esse tema. Por quê? Porque é um tempo para a gente falar oficialmente sobre saúde mental, falar da importância da gente se importar com as pessoas, né, da gente estar atentos aos sinais e da gente lembrar que há sempre remédio. Há sempre remédio. E a esperança é o remédio. Cada um de nós pode ser esse remédio. Na nossa mensagem de abertura, que o nosso irmão estava lendo, né, falou sobre que a gente tem sempre alguma coisa a dar, né? Quando, né, o cobertor, se a gente tem um cobertor ou um pão, né, a mensagem termina dessa maneira: a gente tem algo para dar. Ainda que sejamos mais pobres dos pobres materialmente, quem de nós não pode dar uma palavra de esperança? Às vezes um sorriso, gente, acabou. Eu recebi essa semana, olha, foi um negócio de esperança, foi lindo. É Deus.
É Deus dando remédio. Aonde que eu estava? No hospital. Eu fui no hospital para marcar um médico para o meu pai. E assim que eu cheguei no hospital, eu vi um garotinho, gente, mas pensa num garotinho, coisa que dá vontade de morder a criança, de fofinha, desse tamanho, todo fofinho, com uma bochecha. E a criança conversando com o senhorzinho ria. Aquilo me chamou tanta atenção, porque era um ambiente de hospital, tinha bastante gente aguardando. E eu olhei assim, achei um menino, ele sorria, o olhinho dele fechava. Me chamou a atenção, aquilo já... Gente, já caiu pra mim igual uma gotinha ali revigorante. Aí tudo bem, eu tava meio assim, não era um dia, né, que eu tava muito... Que a gente tem dias e dias, nesses dias então, ó, a gente precisa estar atento aos sinais de esperança que Deus nos envia. E aí eu fui lá, fiz o que eu tinha que fazer. Gente, na hora que eu virei, que eu voltei, do nada eu vejo aquele pique roxo de gente correndo pelo corredor e me abraçou, segurou na minha perna e não soltava mais não. E eu que estava assim, abaixei, abracei. Eu falei, meu Deus. Aí todo mundo que estava lá, todo mundo com as suas doenças, lá indo pro médico, na hora que o menininho veio correndo, me abraçou, aí todo mundo fez assim, e eu junto, Olha só, um abraço, gente, um abraço. A gente precisa ressignificar as coisas da vida, valorizar. Isso nos fortalece. O próprio Setembro Amarelo, ele surge como um ato de esperança. Não sei se vocês conhecem assim a história, né? Mas foi na década de 90, se eu não me engano, que surgiu. Foi inspirado num rapaz, um adolescente dos Estados Unidos, norte-americano, que tinha um carro amarelo, que ele gostava de cuidar. E ele passou por determinadas situações que a gente não sabe, não cabe, a gente não está para julgar, mas ele acabou tirando a própria vida. Imagina a dor dos familiares, da mãe, do pai, dos amigos, né, da família. Aí sabe o que eles fizeram? Olha a perspectiva de mudança. Eu não sei quais são as crenças dessa pessoa, dessa família, não sei, mas eu acredito que eles têm um olhar para além do material. Porque olha o que eles resolveram fazer com a dor da perda de um filho naquela circunstância. Eles começaram a pegar fitas, tiras de papel amarelo e escrever mensagens de incentivo, de esperança. E aí quem eles achavam que estava assim com uma carinha meio borocochô ia lá e distribuía essa fitinha. Será que o remédio não é esperança? Às vezes você entra, teve um dia, há muitos anos, eu entrei no banheiro na UERJ, né, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Me chamou muita atenção, nunca tinha visto, eu achei a coisa mais... Falei, nossa, que lindo, me tocou profundamente. Imagina uma pessoa que está em desespero. Eu entrei, e lá tem muitos casos de suicídio, tá? Na UERJ, que a mídia abafa, mas nem está abafando tanto agora, porque é uma questão mesmo de saúde pública. Mas assim, eu entrei no banheiro, tinha um bilhetinho, gente, colado no espelho. Um bilhetinho de esperança, dizendo assim, do tipo, eu não lembro exatamente, mas isso vai passar, você isso, você aquilo. Não tinha destinatário, não. O destinatário era quem encontrasse o bilhete, e ele ficava ali. Curioso, várias pessoas entraram, ninguém tirou. Para quantos um pedacinho de papel com uma mensagem pode ter sido remédio? Porque às vezes a gente acha que o remédio, Dr. Bezerra de Menezes, a gente pode dizer, né? Homeopatia vem nas bolinhas, vem no líquido, vem no papelzinho, né? Que vem quem já tomou homeopatia. Mas ora, será que a gente já pensou que somos co-criadores e podemos também levar os remédios da esperança através de um papelzinho? Através de um abracinho? Através, gente, de um sorrisinho? Através de um olhar? Nesse mesmo hospital que eu fui,
Olha como é contagiante a esperança. Falei para vocês que eu estava meio assim, né? Nesse dia eu estava meio assim mesmo, eu fui porque eu tinha que ir. Era uma obrigação, era um dever. Mas estava meio assim. Depois desse abraço, gente, que poder aquele menino tinha, para você ver, né? Bem que Jesus disse, né? Que no reino dos céus, aqueles que eram os menores, ó, literalmente. Esse aí, um menininho com poder espiritual, ele me revigorou. Estava eu na fila para poder lá terminar o processo lá que eu estava fazendo de marcação lá para o meu pai. E aí é curioso que no hospital, esse hospital, eu acho isso uma coisa muito curiosa. É assim, ó, você está na fila, você está aguardando. Aí quando é o próximo da fila, a pessoa pega e faz assim, tem uma campainha, faz assim, pé, desse jeito, horrível. Nem parece um hospital, né? Eu aqui já foi ruim, imagina lá. Eu falei, gente, como é que eles botam isso, né? Mas enfim. Aí eu vi que a pessoa que estava atendendo, tinha uma pessoa na minha frente, a pessoa que estava atendendo, estava assim, aí olhou para... Eu vi a cara dela, ela estava bem assim, ó, gente. E eu bem olhando, porque eu estava antes, eu acho que é assim também, né? Devia estar na mesma... Aí eu olhei assim, eu falei, gente... Aí ela pegou, em vez de chamar a moça, que a moça estava olhando que estava na minha frente, ela fez assim mesmo. Você via, né? Nosso corpo fala, né? A expressão dela. Eu falei, hein? A moça foi lá, aí adivinha, tinha outros atendentes, mas adivinha quem é que tinha que me chamar? Ela fez, as outras ficaram, essa liberou lá. Quem foi a próxima? Eu falei, ai meu Deus, e agora? Aí daqui a pouco só vejo ela assim, gente, acho que aquele abraço, daquela esperança que aquela criança me trouxe, né? Porque por mais que você tivesse com as suas preocupações, me energizou de tal forma, quando eu cheguei perto dela lá, né? Eu olhei pra... Eu não sei o que deu, gente. Acho que foi a homeopatia que veio naquele abraço ali de Dr. Bezerra, da alegria. Eu olhei pra ela e falei assim, nossa, mas é tão... Mas foi natural. Eu falei, gente, nossa, mas é tão engraçado esse negócio de apertar a campainha, né? Você aperta tão engraçado. E comecei a rir. Louca, que seja, mas eu sei que a moça começou a rir junto comigo. E nisso é que estava do lado, começou a rir, gente, foi um negócio, uma risada, eu ria, e uma alegria, aquele ambiente totalmente transformado. E aí, ela terminou, e na hora que eu fui embora, ela já estava com outra, assim, ela estava até rosinha, assim, sabe quando a pessoa já diz? Ela ficou até com viço. Aí eu olhei para ela e eu falei assim, ai, vai lá, agora vai, se diverte aí. Ela, aí foi, mas ela já estava apertando de um outro jeito. Eu tô falando, parecem bobagem, gente, mas é coisas do nosso dia a dia para a gente perceber. Eu trouxe aqui exemplos complexos, né, de casos de obsessão que levam às vezes à loucura, às vezes ao suicídio, casos de perseguições espirituais, casos de perdas. São tantas situações que a gente atravessa, mas, olha só, situações que nos deixam muitas das vezes com a impressão de que está tudo escuro. Aí vem uma criança, deixai vir a mim as criancinhas, né? Jesus já dizia. Vem uma criança dentro de um hospital, gente, olha que coisa simbólica. Hospital é lugar de gente que não é doente, está doente, mas está indo buscar o quê? A cura. Porque acredita que é possível. Porque quando a gente acredita, a gente nem sai do lugar, a gente se deixa morrer. Então, independente pelo que nós, que estamos aqui na Terra, esse hospital, escola, estejamos passando, que a gente tenha certeza, ainda mais nós que aqui tivemos a misericórdia divina de estamos buscando e acreditemos que seremos ajudados, tratados, façamos a nossa parte. Nos deixemos abraçar pelo menino Jesus, através do cantar dos pássaros, através do abraço do neto, através do sorrisinho da moça na caixa do supermercado. Muitas das vezes, esses que a gente não enxerga, o rapaz que deu uma lição tremenda para mim de fé, que eu comecei a contar a história, o rapaz em situação de rua, que mesmo passando aquilo tudo,
não abriu mão de um pedido de oração. Quanta humildade, quanta fé, quanta esperança nesse ato. Aprendamos uns com os outros nesse sentido. E acreditemos que às vezes é por 5 minutinhos que as coisas mudam. Eu já estou finalizando, é 8h30, né? Já estamos finalizando, então. Tem um caso desse livro que eu gosto bastante, Ideias e Ilustrações. É do Chico Xavier, a psicografia, são diversos espíritos. E aí a gente tem aqui uma mensagem, olha que interessante, a mensagem é da esperança. É uma mensagem que o tema é esperança. Mas o nome é Por 5 dias. Falei 5 horas, pode ser 5 minutos, ó. Igual 5 minutos para acabar a palestra. Pode ser 5 dias. Quanta coisa, né? Às vezes é naquele momento, tipo assim, caramba, essa garota falou quase 1 hora aqui, não falou nada de interessante. Vai que daqui os próximos 5 minutos sai alguma coisa que preste. Entenderam? Às vezes é naquilo 5 minutos, gente. Às vezes é nos 5 dias. Vamos acreditar. E aí, por que eu estou dizendo isso? Isso é um caso que nos alerta, é um caso sério, sim. Porque foi um espírito que trouxe esse relato, né, através do Chico Xavier, que conta a história de um empresário. Ele era dono de uma indústria lá no início do século XX. Quem nos traz é o espírito Hilário Silva. Ele investiu muito na indústria dele, ele comprou máquinas, contratou muitas pessoas que dependiam dele, né, para manter suas famílias. Era uma fábrica de casemira, de tecido, né, e aí ele fazia. Só que teve uma crise que parou tudo, estocou lá toda a mercadoria dele, as dívidas começaram a juntar uma atrás da outra, ele começou a ficar em desespero. Os cobradores começaram a dizer, vamos, paga. Até então ele estava tentando, né, ganhar tempo, mas aí acabaram colocando o nome dele no jornal e querendo colocá-lo como uma pessoa que não tivesse crédito. E na verdade não era isso. Ele era bem responsável. Ele não aguentou e ele sucumbiu. A covardia, né, moral ali foi grande e ele acabou ceifando a vida. Cometeu suicídio. Aí o que acontece? Ele passa décadas no plano espiritual, até então, depois ele consegue auxílio, ele é amparado, porque ninguém fica desamparado. E aí, quando ele tem a permissão para vir visitar a família dele, a cidade onde ele morava, ele passa pela fábrica, que era dele, antes dele se encarnar. E ele fica espantado, porque está todo mundo lá, os filhos, né, já crescidos, os familiares, a fábrica estava indo de vento em polpa, super próspera, ele não entendeu nada. Falou, ué, gente, o que aconteceu? Eu achei que tivesse falido, né, tudo do jeito que eu saí daqui. E aí ele ficou sabendo que contaram para ele que 5 dias depois dele ter cometido suicídio, tinha sido deflagrado a Primeira Guerra Mundial. E houve uma grande procura do tecido, da casemira. Isso fez com que a fábrica despontasse. Por 5 dias, ele caiu no desespero e ceifou a vida. Esperemos mais 5 dias, mais 5 minutos, mais 5 passos. Esperemos. Por quê? Não dizem que quem acredita sempre alcança? E aí, você acha que eu ia... Ele está olhando para mim assim, achou que eu ia terminar sem cantar. Falei que você ia cantar uma capela. Só para finalizar, lembra que a gente começou falando da música do Renato Russo? Então vamos finalizar com ela, agradecendo a Deus a oportunidade de saber que novos dias, azuis com certeza, brilhantes, com o sol da esperança, vão brilhar dentro de nós, de cada um de nós, das nossas famílias, dos nossos lares, dos nossos entes queridos e daqueles que estejam se sentindo caídos também, porque não há quem fique no chão quando tem estendida a mão de Jesus, que é quem? Nosso irmão, médico das almas, aquele que nos renova, aquele que nos reergue, aquele que nos traz o remédio da esperança, muitas das vezes através do abraço de uma criança. E para fechar, vamos lá. Quem souber pode cantar?
sabe cantar. Vamos lá, gente. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei. Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Jesus é o sol da vida, que Ele brilhe nas nossas almas, hoje para todo sempre. Muito obrigada, Deus abençoe e enche de paz e saúde a cada um de nós. Vamos agradecer a Érica pelo seu estudo, pelas suas colocações, pelos exemplos. E agora vamos passar para o momento do passe. Então peço por gentileza que todos permaneçam em seus lugares, em silêncio, e que os passistas possam se posicionarem para darmos início ao trabalho. Acho que diminuiu o som. Primeiro. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Vamos procurar mantermos nossos pensamentos elevados, com essas vibrações positivas, sentindo o envolvimento dessa luz, desse amor, dessas energias. E emanar positivamente para aqueles nomes que foram colocados nas caixas de prece. Agradecer mais uma vez ao Mestre Jesus, agradecer a toda a equipe espiritual de trabalhadores, por mais um dia de palestra pública realizada, onde todos nós somos tratados. Além dessas palavras, desses ensinamentos, dessas reflexões para que possamos fazer depois, estamos todos num tratamento para sair daqui melhores do que chegamos, levando conosco essas energias para os nossos lares, para aqueles que não puderam estar aqui conosco. E vamos continuar a nossa jornada, a nossa caminhada, confiantes, com a fé, com a força, com a coragem, esperançosos, acreditando sempre nesse amor maior, nesse amor divino. E que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Agora vamos aos avisos, para depois fazermos o sorteio dos livros. Vamos primeiramente começar com